Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A retaguarda russa está em chamas, com ataques ucranianos de longo alcance. E está praticamente toda a retaguarda, os ataques estratégicos que a Ucrânia faz contra alvos estratégicos, os russos estão queimando. Um fogaréu em todo o teatro de operações na retaguarda da Rússia. Os drones destroem a logística a dezenas de quilômetros do teatro de operações. Pelo menos o teatro de operações é aquele onde fica a zona de contato, né? Porque esses ataques em profundidade, na minha opinião, na minha avaliação, também são teatro de operações, onde estão havendo esses combates no ar através de drones que os ucranianos mandam atingir os alvos em profundidade na Ucrânia. A Brigada K2 ucraniana pulveriza artilharia e caminhões russos em Donbass ocupada. O presidente Zelensky ele empurra a guerra para a Rússia e acende a crise no Kremlin. Então a situação continua prevalecendo o exército ucraniano. As forças de defesa da Ucrânia, eles deflagraram uma campanha extremamente agressiva de bombardeios profundos contra a infraestrutura russa neste ano de 2026. Os ataques contínuos com mísseis e drones atingem refinarias, aeródromos e depósitos a centenas de quilômetros da linha de frente, onde antes os russos achavam que eram locais seguros, já estão vendo esse ano que não são mais locais seguros. A lendária 20ª Brigada de Sistemas Não Tripulados K2 da Ucrânia informou que a destruição da logística inimiga, que no caso da Rússia, na região de Donbass. O Donbass envolve a província de Donetsk e a província de Luhansk. Caminhões de suprimentos e peças de artilharia pesada foram pulverizados nas estradas porque os russos não esperavam sofrer ataques. Então andavam livres, belos e soltos nas estradas nessas províncias e acabaram sendo a sua logística que transportavam destruída nos caminhões. O presidente e líder ucraniano Volodymyr Zelensky cumpre com total maestria e estratégia de trazer o custo da guerra de volta para a Rússia. Lá onde ela começou, lá quem começou a guerra, eles que têm que responder e receber uma resposta pesada da Ucrânia. E eles que têm que acabar com a guerra, e eles que têm que aceitar a derrota. Peço a todos vocês que assistam a esse vídeo. É um vídeo completo para entender a destruição da retaguarda. Está gerando pânico social. Antes era um pânico militar, um pânico político, né? Que o Vladimir Putin ainda tem esse plano político, se preocupa com o futuro dele, mas agora está gerando um pânico social. O povo está envolvido, não é simplesmente assistindo, vendo um videozinho assim, porque outros alvos estão sendo atingidos nas cidades, muito próximas à população civil. Isso gera instabilidade para os gangsters do Kremlin. Inscreva-se no canal agora mesmo para acompanhar as operações cirúrgicas que estão sufocando o exército russo, o exército moscovita. Deixe o seu like, peço a todos vocês que estão assistindo o vídeo, compartilhe este vídeo para que mais pessoas vejam a superioridade tática das forças ucranianas e conheçam a verdade do que acontece no teatro de operações ucraniano. Peço que deixem seus comentários, é muito importante e eles são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. A retaguarda das forças da Rússia estão se transformando em um verdadeiro inferno de chamas e destruição. A Ucrânia iniciou uma campanha militar massiva, altamente coordenada e contínua, utilizando mísseis modernos e drones de longo alcance. Os alvos selecionados pela inteligência militar ucraniana incluem refinarias de petróleo, complexos petroquímicos, aeródromos e estratégicos de grandes zonas industriais. Essas incursões profundas estendem-se por centenas de quilômetros atrás das linhas de contato mapeadas no campo de batalha. A eficácia dessa estratégia ucraniana interrompeu severamente o fluxo logístico militar da Rússia e estrangulou a economia energética interna do país. Os soldados da Ucrânia demonstram uma capacidade técnica formidável ao caçar equipamentos e comboios russos nos territórios temporariamente ocupados. Os drones de ataque ucranianos alcançam posições inimigas situadas a dezenas de quilômetros de distância
do teatro de operações no combate terrestre. A grande profundidade desses impactos cirúrgicos, ela representou uma surpresa tática absolutamente avassaladora para as forças militares que estão ocupando da Ucrânia, no caso, as forças russas. O exército inimigo demonstrava tanta soberba que sequer tentava camuflar ou proteger os valiosos equipamentos que acabaram sendo totalmente destruídos pela Ucrânia. O veículo de imprensa o Boss Revatel veiculou vídeos espetaculares que registram a aniquilação completa de blindados e caminhões de transporte da Rússia. As imagens chocantes foram capturadas e disponibilizadas pela famosa 20ª Brigada de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, conhecida militarmente como Esquadrão K2. Recentemente, os operadores da unidade K2 exibiram informações com uma seleção cirúrgica de impactos certeiros de artilharia na região de Donbass. O comando da brigada comentou com orgulho que a retaguarda russa queima, enquanto a logística e a artilharia dos russos são pulverizadas. Os registros visuais da província de Donetsk mostram com clareza caminhões de munição explodindo e peças de artilharia pesada virando sucata. Os drones ucranianos que perseguiram e eliminaram os alvos em estradas vitais nas proximidades das cidades de Lysychansk, Popasna e Debaltseve. Os motoristas e comandantes russos transitavam em plena luz do dia, sem redes de proteção antidrone instaladas em seus veículos. Essa total falta de preocupação comprova que o exército de Moscou não esperava ser atacado com tanta precisão naquela distância regulamentar. A Ucrânia executa com precisão geométrica a diretriz estratégica de trazer a peso físico da guerra de volta para a Rússia. O objetivo principal dessa abordagem é corroer a falsa percepção de que a invasão da Ucrânia não gera custos para a sociedade da Rússia. Este posicionamento firme foi reiterado de maneira clara e transparente pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em suas comunicações oficiais. Zelensky afirmou que, de forma contundente, a guerra veio depois da Rússia e é exatamente para lá que ela deve ser repelida. Está certo o presidente Zelensky e nesse esforço que ele está fazendo para que isso se cumpra. O líder ucraniano defende que os agressores russos precisam ser pressionados e forçados à paz, através do uso da força militar. Uma análise minuciosa realizada pela organização não governamental ucraniana Join Ukraine corrobora o sucesso total dessa mentalidade de combate. A instituição monitora de perto as redes sociais e o comportamento público nas províncias russas e nas áreas ucranianas ocupadas. Os dados coletados apontam que os cidadãos russos começam a confrontar a dura realidade por meio de baixas massivas e dos apagões. O cotidiano da população russa agora inclui ataques frequentes de drones, cortes severos de energia e uma visível deterioração econômica nacional. O chefe de análises da ONG, Andriy Sukharyana, revelou ao jornal Kyiv Independent que os obituários tornaram-se comuns na rotina russa. Os comentários na internet exigem uma óbvia insatisfação popular acompanhada de questionamentos abertos sobre a real utilidade dessa guerra inútil. As consequências desses bombardeios ucranianos profundos ultrapassam os fóruns digitais e repercutem diretamente na cúpula do governo da Rússia. O ex-ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, admitiu publicamente que nenhuma região da Federação Russa pode mais se considerar segura. A declaração de Shoigu caiu como uma verdadeira bomba atômica informativa dentro dos canais de propaganda controlados pelo regime do ditador da Rússia. O codiretor de segurança do Centro Razumkov, Oleksiy Melnik, avaliou essa fala como um reconhecimento implícito de fracasso da operação russa. A tese defendida por Melnik aponta que a insatisfação acumulada nas províncias russas pode desencadear uma reação em cadeia incontrolável.
A distância geográfica que antes protegia os moradores das grandes cidades da Rússia foi da realidade do fronte foi eliminada pela engenharia ucraniana. Os ingredientes para uma crise política interna na Rússia estão postos devido à óbvia insegurança provocada pelas defesas da Ucrânia. A superioridade ucraniana manifesta-se na defesa tática aplicada para desmantelar os estoques de suprimento militar na retaguarda. A persistência dos ataques e a bravura da Brigada K2 asfixiam a capacidade ofensiva do exército invasor a cada nova semana. A Ucrânia mantém o controle que o território russo já não serve como um refúgio seguro para os agressores. Para nós concluirmos, a campanha de ataques profundos da Ucrânia prova o colapso definitivo da segurança interna e da logística militar da Federação Russa. Enquanto os drones do Esquadrão K2 pulverizam caminhões e artilharia russa, em Donetsk a liderança do Kremlin bate cabeça na mídia. A admissão de Sergei Shoigu de que nenhuma região da Rússia está segura expõe a vulnerabilidade total provocada pela reação ucraniana. O avanço tecnológico e a determinação do presidente Volodymyr Zelensky garantem que os invasores paguem um preço altíssimo por sua insolvência. A vitória da Ucrânia consolida-se através da destruição metódica dos recursos inimigos, pavimentando o caminho rumo à reconquista e à paz duradoura. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês para darem um like, compartilharem, e se inscreverem e também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, peço a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.